Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui à leitura para Gêmeos, para janeiro de 2026. Gêmeos, para janeiro de 2026. Tarô, por favor, qual é a energia regente do mês? Para Gêmeos, para janeiro de 2026. Energia regente do mês. Os enamorados. É mesmo a vossa vibe. Os enamorados é a carta que está relacionada com o vosso signo. Deixa-me cá pôr isto mais aqui, de maneira que vocês vejam. Assim. Pronto. Os enamorados. O que é que dos enamorados nos fala? Acima de tudo e de qualquer coisa, de escolhas. Ok? Pode-nos falar de amor, pode-nos falar de o parceiro ideal, de uma entrega afetiva, com responsabilidade, mas acima de tudo fala-nos numa escolha. Está bem? Olha, e uma escolha com a torre. Há aqui alguma coisa que vem abaixo, uma queda de uma estrutura que vem abaixo e que vos vai obrigar a fazer uma escolha. Vamos ver como é que isto se vai desenrolar. Em que setor da vossa vida é que isto se vai desenrolar? Alguma coisa deixa de... alguma máscara que cai também. Pode ser o caso para alguns casos. Para alguns virgem... vocês estão a lidar com virgem? Para alguns geminianos. Porquê é que eu ia dizer virgem? Ou alguma coisa que aconteceu na época dos virgens. A época dos virgens é qual? É setembro, não é? Final de agosto, setembro. Alguma coisa que possa ter acontecido nessa altura que neste momento venha abaixo? Ou que haja um cair de máscaras, ou que alguma coisa se revele, ou... Pronto, já vamos ver então. Tarô, por favor, para Gêmeos, janeiro de 2026. Gêmeos, janeiro de 2026. 3 cartinhas, uma para cada tema. Olha, trabalho, Rainha de Ouros. Agora, financeiro. Nove de Ouros. E amor e relacionamentos. Rei de espadas. Ok. Fundo do deck, o Papa. Vamos já tirar o Lenormand, deixar já aqui as cartinhas todas na mesa para a gente depois falar sobre o assunto. Lenormand, por favor, Gêmeos, janeiro de 2026. 2 cartinhas de leitura complementar para cada uma das de tarot. Parecia que alguma tinha virado. Olha, e virou mesmo. Depois já vou à procura dela. Olha, pronto. Ela queria se mostrar. Sim, vamos lá então.
Ora, vamos fazer a leitura para trabalho. Rainha de Ouros, a carta da carta e a criança. Epá, dá uma sensação que vocês vão aqui elaborar um projeto novo em termos de trabalho. Vocês veem-se aqui muito, ou vocês vão receber notícias que vos vai permitir iniciar um novo projeto, também pode ser o caso, ou vocês vão aqui pôr por escrito um projeto para que o possam apresentar ao outro lado. E vocês aqui muito, muito dinâmicos. A Rainha de Ouros é alguém abundante, é alguém que aparenta uma riqueza, que é generoso, que é prático, que é estável, estável financeiramente, não é? Alguém que, por outro lado, também cuidador do seu dinheiro, protegendo as suas finanças, portanto, neste sentido, ela tem, porque ela é alguém que tem uma energia que protege o seu financeiro, ok? E neste sentido, aqui com o Papa, por isso o Papa fala-nos muito em papelada, em burocracias, ok? Por isso é que eu digo que vocês vão aqui elaborar um projeto novo. A criança, obviamente, é um projeto novo. Papel, dá uma sensação ao que vocês recebem notícias e vão depois elaborar um projeto em termos burocráticos, vão tornar possível pôr por escrito algo que vocês têm na vossa mente já há algum tempo, e com a abundância da Rainha de Ouros, eu vejo aqui vocês com muitas ideias, com muitas soluções aqui para apresentar para uma determinada situação laboral. Isto é só muito bom. E eu tenho aqui os trevos, não é? No fundo do Lenormand, porque que é isto que me diz que a situação vai surgir e vocês vão avançar. Com isto, em nível laboral, muito possivelmente, ali com a torre, é algo que vocês vão deixar uma etapa da vossa vida para trás. Vocês vão escolher com os enamorados, em termos laborais, em termos profissionais, vocês vão deixar uma etapa da vossa vida para trás e vão avançar noutro sentido. Eu vejo muito isto aqui assim, é o que me faz mais sentido para os geminianos. Vamos avançar. Financeiro, dinheiro. Em dinheiro, vocês, eu vejo aqui vocês bem, estáveis, tranquilos. Vocês neste momento estão financeiramente estão bem. É o que eu posso dizer. O 9 de ouros é aquela energia de alguém que tem a realização financeira, a independência financeira. É alguém que teve lucro, é alguém que está numa energia de prosperidade, de estabilidade financeira. E é isso, se calhar, também que vos permite vocês darem o pulo para aproveitar aqui uma oportunidade e seguirem noutro sentido, e seguirem noutra direção. Eu acho que isto está muito bom. Eu acho que esta torre aqui só me está a indicar que vocês, a nível profissional e financeiro, estão a deixar para trás uma época de escassez. Ok? Uma época de serviço, de trabalho que não estava a correr bem e neste momento vocês estão-se a atirar no novo e muito bem, com muita coragem, com muita dignidade aqui e com muitas soluções. E estas soluções fazem parte de todo um trabalho que vocês, toda uma mestria que vocês foram desenvolvendo ao longo dos anos, todo um conhecimento que vocês foram acumulando ao longo dos anos que vos faz chegar a este momento da vida com
com experiência, com técnica, com tudo aquilo que é preciso para vocês se poderem aventurar em algo novo. Eu vejo a coisa assim, porque eu aqui tenho estabilidade, tenho paz em termos financeiros. Epá, eu acho que está muito bom, muito, muito bom. Deus queira que isto se aplique a todos os gêmeos que eu estou a ler para que eu estou a ler neste momento. Há aqui possibilidade, sim, de mudarem de trabalho para quem trabalha por conta de outrem e vai continuar a trabalhar por conta de outrem. Aqui um passarem a pôr no papel regalias, ok? Porque o Papa é aquela energia de quem põe por escrito tudo o que é o bem para a comunidade, o bem para a sociedade, as regras para que todos sejam beneficiados na sociedade. Não é só uma pessoa. Portanto, há aqui a questão burocrática, há aqui a questão do que é o correto fazer-se, há aqui toda esta parte, não é? Que é a correta e espiritualmente aquela que nos traz paz e tranquilidade. A nível emocional, amor e relacionamentos, aí é que já não está tão bem. Eu acho que vai haver aqui um momento em que vocês com certeza vão saber aqui de alguma coisa. Porque há aqui uma máscara que cai a nível de relacionamentos. Alguém aqui vos vai surpreender pela negativa. A máscara vai cair dessa pessoa. E a máscara vai cair dessa pessoa e vai-vos obrigar a tomar uma escolha. Os enamorados. Vocês vão ficar menos bem, no mínimo. Para não dizer que vão ficar mal, está bem? Depende de caso para caso. Eu estou a falar para milhares de geminianos, portanto, adaptem. E mesmo para aqueles que até já previam e já estavam desconfiados e a intuição já falava mais alto, cuidado com esta pessoa, com aquela, mesmo assim acredito que haja aqui um ou outro geminiano que vai ter uma surpresa pelo lado negativo. Eu vejo aqui vocês a entrarem numa energia de racionalidade, muito frios. Por isso é que eu digo, vai haver aqui um momento em que vocês vão ver a torre a cair, em que alguma coisa vem à tona e vocês vão perceber quem é quem. E há aqui, vocês vão ficar confusos a nível psicológico. As nuvens é a carta que nos traz a confusão psicológica, o não estarem a perceber o que é que se está a passar, porque é que se está a passar isto com aquela pessoa, logo aquela pessoa que eu tinha esta ideia e aquela, e há aqui uma discussão. Seja o que for, isto vai levar a uma discussão. E é com alguém que vocês gostam, com alguém que vocês tinham muito em consideração. O 2 de copas. E a carta da cruz, a dor. Vocês vão literalmente varrer alguém da vossa vida. Não tenha mais pequena dúvida. As cartas são muito claras nisto que estão a dizer. Vai haver aqui uma discussão. E então era sobre isto que se referia os enamorados e a torre, porque isto vai mexer com o vosso psicológico e com o vosso emocional de uma maneira muito forte. A nível de trabalho e financeiro está tudo muito bem, só que aqui a nível emocional não está nada bem. Deixem-me só aqui ver se eu tiro aqui uma cartinha para eu perceber aqui um bocadinho mais sobre o motivo. Fala-me sobre o motivo desta discussão. O que é que acontece aqui? Dá-nos mais umas pistas, por favor. Já caiu uma, duas, falta uma cartinha, por favor.
Bem, não sei, eu tiro. 3. Ora, pela porta da rua, alguém que vai embora, embaraços e dificuldades, roubo, perdas ou desgaste ou pessoa perigosa. Pois, é o que eu dizia. Espiritualidade maior. Isto é Deus na causa. Isto é Deus a mostrar-vos alguém. E vocês vão varrer, é o que eu dizia. Vocês vão varrer esta pessoa da vossa vida. Pessoa perigosa. Roubo, ou perdas, ou desgaste, ou pessoa perigosa. Que vos causa embaraços. Literalmente vocês vão, ou embaraços ou dificuldades, vocês vão varrer esta pessoa da vossa existência. E isto é de repente que acontece. Vocês não estão à espera deste acontecimento. E num momento assim repentino acontece alguma situação em que a pessoa se vai revelar. Epá, gêmeos, estava a correr tão bem a leitura. Poxa. Bem, mas é sempre assim. E vocês com certeza já deviam adivinhar a coisa. Vamos ver um recadinho para os gêmeos. Muito bem. Compreensão espiritual. Arcanjo Raziel. Estou a trazer-te informação esotérica e símbolos e ajudo-te a compreender as verdades espirituais. Leiam, façam print, façam pausa para ler. Cartas lindíssimas. Ou seja, o que é que isto nos explica? O espiritual está-vos a trazer informação, no fundo, seja através de símbolos, seja de que maneira for, mas, ou coincidências, ou sincronicidades, mas tudo isso é informação que vocês devem saber traduzir e perceberem que, se calhar, estas pessoas, sendo como elas são, não faziam parte da vossa energia ou não deveriam estar mais na vossa energia. Chegou a altura de uns irem para um lado e outros irem para o outro. E vocês têm o vosso caminho para seguir, vocês têm o vosso caminho para tocar para a frente. Não podem ficar agarrados a pessoas que afinal não são assim tão verdadeiras, não é? E não são assim tão verdadeiras convosco. E se não o são, também não precisam de estar na vossa vida só porque sim, só porque há um apego. Portanto, é vocês fazerem o desapego e seguirem com a vossa vidinha para a frente e já está. Cada um mostra o que é e o que pode e pronto. E a gente depois lida com isso, não é? À nossa maneira. Fundo do deck. Ordem Divina. Arcanjo Raguel. Tudo está como tem de ser agora. Olha para lá da ilusão e vê a ordem subjacente. Um equilíbrio. Vê para lá daquilo que te é mostrado. Por isso é que vocês têm que ver realmente esta pessoa, quem ela é. E pronto, e seguirem em frente. Está bem? Exatamente. É isso, não é mais nada. Meus amores, estivemos aqui a lidar com gêmeos, como vocês. Muito forte aqui os gêmeos. Touro, Capricórnio, Sagitário, Aquário, Virgem, Capricórnio outra vez, Aquário outra vez, Libra, Peixes, Leão, Carneiro e Touro e Sagitário. Pronto, é o que eu tenho para vos dizer. Não se esqueçam de pôr o dedinho aí no coraçãozinho para ver se fazemos votos suficientes
para serem um dos dois signos contemplantes com leitura bónus para o mês de janeiro, lá para o dia 20 mais ou menos eu faço essas duas leituras, os dois signos que tiveram mais votos, mais visualizações também. Partilhem, portanto, com outros gêmeos, quem faça sentido a leitura, e não se esqueçam que eu estou a fazer as leituras para o ano de 2026 para gêmeos, em vários setores diferentes, está bem? Portanto, algo que promete. Dia 1, cá estamos com as leituras também para o dia do portal, não se esqueçam, é importante para ver como é que começa o primeiro portal de um ciclo de 9 anos, ok? Beijinhos e até um dia destes. Portem-se bem. Ou portem-se bem mal. Trulero!